E aí galera, boa noite, aqui é o Xuxa. Estou aqui para mais uma aula, continuação do patch de dimmer, certo? Tem mais um tópico para me falar para vocês sobre o patch de dimmer. Daí a gente encerra o patch de dimmer e passa para os patches de aparelho, certo? O tópico é multipatch, certo? A utilidade de multipatch tem várias, eu uso duas. Se alguém usa para mais alguma outra coisa, pode comentar aí nos comentários do canal. Mas eu vou explicar as duas que eu gosto de usar, certo? O primeiro que eu uso multipatch é quando você chega atrasado num festival. Tem lá um monte de brute e pelo tipo de programação que eu uso, os meus brutes acendem todos juntos. Então eu não tenho necessidade de ficar acendendo um brute 50%, outro brute 30%, eu acendo tudo junto. Então eu posso criar um multipatch que vai acender tudo junto. Porque o que o multipatch faz? Eu vou criar um aqui para vocês verem. Você clica no aparelho, clica em multipatch 3. Ele cria irmão, tá vendo? Vou chamar de irmão, certo? Ele repete os ID. Ele dá a possibilidade de você mudar o nome. Vou colocar como multipatch espaço 1. Ou seja, você tem como identificar ele no 3D. Ele vai aparecer no seu 3D. Só que você não tem como controlar eles. Tudo que o irmão mais velho fizer, os três mais novos vão fazer igual, certo? Você não tem controle sobre a intensidade individual de cada um. Diferente se eu colocasse aqui mais 3 brutes, fosse lá e clonasse. A partir do momento que eu clonei, eles estão iguais. Depois eu posso gravar valores diferentes nele. No multipatch não, multipatch é sempre a mesma coisa. Por isso que eu falei, se está com pressa, você faz um multipatch. Se não está com pressa, você faz clone. Então isso é uma utilidade do multipatch, certo? A segunda e a mais importante, acredito eu, é para você organizar o seu 3D. Todo mundo sabe que lâmpada par só tem um endereço para duas lâmpadas. Então o que você vai fazer? Você vai criar um multipatch. Você vai passar a ter duas lâmpadas em cada ID. Organiza os nomes. Multipatch 1. E não coloque endereço. Certo? No exemplo de pressa, você vai ter que colocar o endereço, porque ele vai ter que acender. No exemplo agora, não, porque você quer que ele acenda só no 3D. Ó. Você tem as lâmpadas 2 a 2. Tá vendo? Vou dar um del aqui. Vou acender para vocês verem. Ó. Só duas. Daí você organiza o seu 3D. A lâmpada que está do lado, que é o multipatch, ela está acendendo junto, mas está sem pad, sem nada, entendeu? Não vai atrapalhar no seu show na vida real, porque ela não tem endereço. Então você pode deixar ela no seu show normal. E com o multipatch agora, a gente vai estar encerrando a parte de dimmer. Só lembrando que o multipatch você apaga normalmente como se fosse um mover. Delete. Você pode criar mais em cima do mesmo. Criar mais 6, não 1. Tá vendo? Então você trabalha como se fosse um aparelho normal, só que ele é um irmão que você não tem controle sobre ele. Certo? Ele aparece no 3D e aparece no seu stage, mas não aparece no seu layout view. Quando eu estiver dando aula de stage e de 3D,
a gente volta a falar sobre multipatch. Mas agora quem está na estrada aí precisa já sabe como fazer. Então foi essa a aula de hoje. Foi uma aula rápida. Amanhã eu vou postar uma aula um pouco mais demorada, que vai ser a aula que vai ensinar vocês a fazer patch de aparelho, que é a continuação, certo? E só para arrematar aqui, a gente está criando as aulas e até agora a gente não falou sobre isso. Quando você termina de fazer uma aula, você vem em backup, save e dá o nome da sua aula, certo? Eu já tinha salvado, então está aqui. Quando você for chegar para no dia seguinte, você dá um backup, load e acha a sua aula, certo? Depois também vai ter uma aula onde eu vou explicar todas as funções da tela de save, mas por enquanto o save e o load é suficiente para vocês ir acompanhando a aula, certo? Então um abraço, até a próxima. Espero que o carnaval tenha sido bom para todo mundo. Para mim foi bom em quantidade de show, mas foi ruim em cansaço. Foram 2 shows por dia, mas a gente está aqui, pronto para a próxima. Então um abraço e até a próxima.